Bom dia, amigos, ouvintes de Difusora, bom dia, Lincivaldo. É uma imensa alegria compartilhar esses momentos aqui com vocês. Difusora, mais do que informação, história, confiança, presença e inovação. Aqui, a ponta dos assuntos precisam se conectar. E elas sempre se conectam, né? É verdade. E como eu digo, como é bom receber pessoas que, além de dominar o assunto que vão falar, quando as pessoas estão assim, que nem o quadro hoje aqui, elas sentam na primeira fila do meu coração, sabia? E se alguma delas, por uma necessidade qualquer, tiver que sair antes, esse lugar fica vazio. Ninguém... Gostaram dessa? Então, hein? Vou apresentar quem fala hoje comigo aqui. Lá de Porto Alegre, a médica, a doutora Luísa Calil, que está diretora do Departamento de Comunicação de Cardiopatias da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aqui comigo, o doutor Paulo Alfredo Calil, que é médico cardiologista, a doutora Lisiane Calil, que é médica pediatra e madrinha, fiquei sabendo agora que além de prima é madrinha da doutora Luísa, que bom isso aí. E à minha direita, o Fabiano Marimon, e o motivo dele falar antes dos demais é justificável, tá? Daqui a pouquinho eu acho que ele conta, senão eu conto. Ele vai ter que escolher. E aí, ó... eu acho que no rádio ele ainda não contou. Eu quero ter esse privilégio. É inédito. E o motivo, vocês sabem. A festa show, 70 anos da Difusora, na próxima sexta-feira. Bom dia, Marimon. Bom dia, Gilmar. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutora Lisiane, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Doutora Luísa, que está lá em Porto Alegre. Doutora Luísa, pelo telefone. Bom dia. E me diz uma coisa, conta para nós como é que vai ser qual é a dinâmica desse show. Já parabenizo pelo horário, né? Sim. 18 horas. 18 horas dessa sexta-feira, dia 20 de março, em frente ao Empório Gelei, em frente à Praça da Estação, o aniversário de 70 anos da Rádio Difusora, essa rádio que tem uma história muito bonita na nossa cidade, levando comunicação com credibilidade, com segurança. E junto com o aniversário da Rádio Difusora tem a 5ª edição do St. Patrick Day, que é um evento que a gente realiza, está indo para o 5º ano, um evento aberto ao público, não tem cobrança de ingresso, toda a comunidade é convidada a estar junto conosco a partir das 18 horas, com as atrações do DJ filho do Favorino Colares, o Chico Colares, o show da banda Trio Clave, aqui de Bagé, e também com a presença, pela primeira vez, uma banda de Santa Maria, que é a Vintage Queen, que vai trazer aí pop rock, rock and roll, para fazer um grande show no St. Patrick Day e no aniversário de 70 anos da Rádio Difusora. E muito bem lembrado, Gilmar, por ti, o horário, e a gente ratifica isso, que os primeiros a chegarem, a partir das 18 horas, que comprarem, adquirirem o chopp, porque nós temos o chopp Brahma normal, que é uma marca consagrada no Brasil, e também tem, alusivo ao St. Patrick Day, o chopp verde. Né? Os primeiros a comprarem, que chegarem cedo, vão ganhar um copo, um brinde da Rádio Difusora para levar para sua casa, um copo muito legal, que é a Rádio Difusora, personalizado com 70 anos da rádio. Então os primeiros que chegarem vão ter oportunidade aí de levar um copo, um brinde da Rádio Difusora para sua casa. Vai estar os comunicadores, a presença de toda a equipe, tanto da Rádio Difusora como da Rádio Delta, para nós marcarmos aí os 70 anos da Rádio Difusora em Bagé. Evento de rua, então, a partir das 18 horas, na próxima sexta-feira. Exatamente. E aí, tu queres contar ou não precisa? Eu deixo para te contar. Ué, tu disseste que ele chegou e disse assim... No rádio tu vai ser o em primeira mão. Ele disse assim, Gilmar, eu preciso sair antes das 11h10, porque eu tenho um compromisso, não foi? Então, por isso que ele estou explicando. Temos que estar do lado, conferindo. Que Marimon vai ser papai.
Olha aí. Papai de primeira viagem, hein? Papai de primeira viagem, Parabéns. papai com 48. Mas ele tá com cara de, Parabéns. ele tá com a cara de obrigado. feliz, né? Parabéns, Cara de Marimon. feliz. Parabéns Obrigado, doutora mesmo. Lisiane, muito obrigado. Cara de feliz. Só está faltando um babeiro para ele. Tão feliz que ele está. É tão bom E ver. que legal acompanhar a esposa nos exames, Ah, né? sempre. É bonito. O Babeiro tá grande já, o nome dele vai ser José Luiz, em homenagem ao meu saudoso pai e ao meu sogro. Muito Que bem, legal. vê, Aí a que gente bacana. pegou um nome Sim. de cada um para Muito bem, contemplar perfeito. a família inteira e ficar todo mundo feliz. Então, Esse nenê já vem abençoado. É. tudo, Se Deus tudo, quiser. tudo divulgado, tudo explicadinho. Estás liberado, Marimon. Muito obrigado, uma boa entrevista para vocês, uma satisfação estar aqui contigo, doutor Paulo, e também com Obrigado. a doutora Lisiane. Nos encontraremos E sexta-feira. contigo, né, com meu amigo? certeza. Vou te esperar lá. Não, com Vou certeza. te esperar lá. A Marina e a Beatriz vão esperar toda a equipe da Rádio Sim. Delta e Rádio Difusora. Diz que nesse ou eu vou ou eu vou. E o João Vicente. Então, o João irei. Vicente também. Ou eu vou ou eu vou. Toda a Então, família irei. Galo. Vamos comemorar que 70 anos não é fácil. Manter uma empresa 70 anos no Brasil atual, meu Deus. E com este padrão, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Obrigado, Marimon. Fique à vontade. Eu que agradeço. Mas eu sempre falo aqui, e hoje eu vou repetir, o seguinte, ó, que Bagé sempre tem um viés interessante, sem precisar fazer esforço para esse viés surgir, com assuntos assim, ó, que surpreendem. No final de semana, não sei se vocês acompanharam, a edição do mês de março da Forbes, e trouxe, lógico, menção ao Dia da Mulher. E nesse foram citadas as cinco mulheres, não são as cinco, são 5 mulheres de alto conceito na ciência. Tá? Na ciência. 5. E aí vem ali uma norte-americana, uma sueca, uma dinamarquesa, uma inglesa e tem uma brasileira. E você sabe onde que essa brasileira nasceu? Bagé. Olha. Bagé, está na Forbes, tá? Leiam. Aí, sabe quem é ela? Doutora Vera Lúcia Nock Cardim. Tá? Cirurgiã plástica, crâniofacial, com foco de atuação no tratamento de malformações congênitas, crâniofaciais e sequelas de traumas e tumores crâniofaciais. E aí, palavras está lá na revista. Não sei se eu traduzi bem, mas é mais ou menos assim. Aspas, ó. Uma excelente profissional, com vasta experiência e alto nível de competência técnica. Apresenta profundo conhecimento científico e por aí segue. E que bacana, vocês viram só? É impressionante. Está no final de semana, foi agora no final de semana. E aí o Zé Vitor, o filho dela, que é um encanto de pessoa, eu gosto demais daquele guri. Aí, eles todos moram em São Paulo, a filha, eu já conto tudo, né? Isso não está nada na matéria. Mas a filha de Vera, também é médica, ela mora na Itália. Casado com um milionário na Itália. Aí, o Zé Vitor mora em São Paulo. E ele, inclusive, fez um comentário na saudação, eu acho, feliz com a mãe, nas redes sociais, de que Vera declinou das homenagens do filho, pediu que não fizesse. Mas eu soube, lógico, estou contando. Ah, Vera, me desculpa. Ela é uma pessoa incrível. A última vez que ela esteve em Bagé, nós tivemos 2 ocasiões assim juntos, faz uns 2 anos. Ela é uma pessoa fantástica. E nem precisa falar mais nada do gabarito de Vera, o alto conceito de Vera no mundo acadêmico e internacional, tá? Bom, mas vamos ver agora aqui, ó. Eu fui ler, sempre eu leio algo pertinente com o assunto que nós vamos tratar aqui. E gostei muito de que o coração, eu fiquei sabendo agora, de que o órgão assim, de glamour do corpo humano é o coração, tá? O glamour é o coração. De que o fígado é o que trabalha, o coração bate e o fígado trabalha. Diz que o fígado é a usina metabólica do corpo e que as pessoas dão pouco, nem estão nem aí para ele, né? E todo mundo se preocupa muito com o coração mesmo, né? Porque do coração elas acham que morre e do fígado não, diz que não é bem assim. Mas aí, falar agora com Luísa, com a doutora Luísa lá em Porto Alegre, com o Dr. Paulo Alfredo, com a doutora Lisiane. E aí eu pergunto para vocês, o
que mudou no perfil dos pacientes de vocês, no consultório de vocês, com relação, lógico, a essas cardiopatias, nos últimos anos? O que mudou e como se explica essa mudança? Quem é que fala primeiro? Paulo Alfredo? Posso falar? Então comece, por favor. Eu queria saudar todos os ouvintes, o Gilmar de Quadros, a doutora Luísa, a doutora Lisene, e parabenizar a Rádio Difusora pelos 70 anos. Agora eu estava sentado aqui me recordando da minha infância, aquela rádio tocando a Difusora lá na casa da avó, né, em cima da lareira. Com certeza. Me trouxe um saudosismo muito grande. Bom, em relação à pergunta do Gilmar, eu me formei em cardiologia em 92. Notei assim uma grande mudança de lá para cá. No início da minha carreira, chegava muito adulto com cardiopatia congênita que não tinha sido tratado na fase adequada na infância, né? E também os métodos diagnósticos na época não eram tão precisos como estão sendo agora. Então, o achado mais importante que a gente nota menos no adulto e mais intervenção na criança. Talvez até por termos mais profissionais, né, cardiologistas pediátricos, e também pela qualidade dos exames que melhorou bastante nessas últimas décadas aí que a gente vem trabalhando. Muito bem. Doutora Lisiane. Bom dia a todos. Eu faço as mesmas saudações do meu humano querido. E o que nós notamos no consultório hoje, eu já tenho quase 40 anos de consultório, é que antigamente nós não tínhamos uma investigação ainda fetal. Hoje nós temos ecocardio fetal, todas as crianças têm disponibilidade desse exame, e se acontecer algum problema, se a criança apresentar alguma malformação, ela já é encaminhada para investigação e muitas vezes para resolução. A nossa tecnologia está muito adiantada. A Luísa é um grande exemplo para nós. A Luísa hoje é coordenadora do Centro de Arritmias, no Hospital Santo Antônio, de Cardiologia Pediátrica, e é coordenadora da residência também. Essa menina, ela evoluiu muito. Desde que a gente começou a perceber a mudança da cardiologia, ela cresceu junto com essa mudança também. Exatamente quando começou o ecocardio, quando começou os outros exames da imagem também, e até a Holter, MAP, todos os outros exames. Então, assim, qualquer casal que hoje enfrentaram um diagnóstico de malformação cardíaca ainda durante a gestação será bem atendido e com certeza terá resolução. São poucas crianças assim que terá uma sentença que não será positiva. Sim. Obrigado, doutora. Vamos ouvir doutora Luísa. O que você acrescenta, Luísa? Que bom que Luísa é bagense, né? Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou um pouquinho mais longe. Tá tudo certo? Perfeito. Gilmar, queria te agradecer o convite. Eu te conheço há muitos anos, né? Desde que eu era uma criança bem pequena. E tenho muitos recortes. Eu vou aproveitar aqui o momento para te contar que eu tenho muitos recortes do jornal, da época do jornal impresso, né? Então eu tenho um álbum aqui de passagens aí pelo jornal, bem legal. E foi um prazer ter tido contato contigo agora e ver que tu te reinventou, né, na era digital. Isso foi muito legal. E te agradecer aí pelo convite, pela lembrança. Obrigado. Imagina. E quanto à pergunta, eu totalmente concordo com o que foi falado. Eu acho que falando mais especificamente da minha área, né, da cardiologia pediátrica e da cardiopatia congênita do adulto, porque graças a Deus hoje essas crianças com cardiopatia elas sobrevivem, chegam na vida adulta. A gente está vendo uma transformação no perfil desses pacientes justamente pelo diagnóstico mais precoce, planejamento da gestação, planejamento do nascimento desse paciente que teve diagnóstico de cardiopatia fetal pelo ecocardiograma fetal, que era um exame bastante inacessível, né? Poucos anos atrás, que cerca de 5 anos atrás, a gente não conseguia fazer isso de maneira ampla, o rastreamento fetal. Então, acho que o advento da melhoria das imagens, sem dúvida, mudou o prognóstico do cardiopata, daquele paciente que nasce com cardiopatia, e que vai precisar de intervenções ao longo da vida.
E outro ponto importante, que a gente sabe que embora seja um exame, né, que todas as gestantes devam fazer, a gente sabe ainda que existem, como é um exame que depende de treinamento para execução e prática, né, não é um exame que seja universal realizado, embora a gente queira que isso possa ser uma verdade em poucos anos. Então, outro ponto importante para quem não consegue fazer, né, o ecocardiograma fetal, não teve acesso, perdeu ali o período mais apropriado durante a gestação, que é no segundo trimestre, é a obrigatoriedade do teste do coraçãozinho, o teste oximétrico, que é feito nas maternidades com os bebezinhos entre 24 e 48 horas de vida antes da alta hospitalar. Com esse teste a gente claro que não consegue detectar todas as cardiopatias, mas a gente consegue fazer uma boa triagem daqueles bebês que tenham cardiopatias mais graves, cardiopatias críticas, e principalmente daqueles pacientes que vão precisar de alguma intervenção precoce, né? Quando a gente fala precoce, a gente pensa aí no primeiro ano de vida, mas em especial no primeiro mês de vida. Então, resumindo, né, tudo que eu falei, eu acho que o que mais mudou na nossa área foi o diagnóstico. E a partir do diagnóstico tu consegue planejar o procedimento que esses pacientes vão precisar fazer ao longo da vida, sem dúvida. Obrigado, Luísa. O bom de conversar com Luísa é que não precisa fazer a segunda pergunta, né? Isso facilita muito. Agora me diga uma coisa, doutor Paulo. O adulto, por exemplo, o teste que faz muito a força do coração, como é que se diz, que agora me fugiu? Ecocardio. O ecocardio. Como ele é importante. E tem pessoas, a tosse, tem gente que diz assim, eu tenho uma tosse seca, mas o médico diz que é do coração. Qual é como que se associa uma coisa a outra? Certo. Alguns adultos passam toda a infância com uma cardiopatia congênita e ela vem se manifestar na 4ª ou 5ª década de vida. Tipo a comunicação interatrial, eventualmente a comunicação interventricular, onde ocorre a dar sintomas de insuficiência cardíaca, que seria acompanhada de falta de ar ao caminhar até ao dormir, né? A pessoa precisa de 2 ou 3 travesseiros que ela não suporta, sente sufocada à noite. E pela extravasamento de líquido, pela sobrecarga do coração, extravasa o líquido no pulmão, então vem a tosse. Então é um sintoma cardíaco muito importante. Tem que ser levado em consideração. E nem sempre isso aí ocorre com o fumante, é mais frequente, né? Às vezes se confunde o paciente que tem a cardiopatia congênita ou alguma outra com o cigarro, então ele vai protelando. Essa tosse é do cigarro. Então retarda bastante o diagnóstico em função do cigarro, né? Muito bem, obrigado, já volto a vocês, porque com o apoio da Prefeitura de Bagé, o sistema Fiergues, por meio do SESI, vai realizar no próximo dia 24 uma corrida na Avenida Santa Tecla, com largada prevista às 8 da manhã. A corrida deve reunir cerca de 500 participantes, tá? Entre trabalhadores da indústria, atletas amadores, grupos de corrida e a comunidade em geral, em um evento voltado à promoção da saúde, qualidade de vida e integração social. Essa atividade vai se realizar também em mais 19 cidades, além de Bagé. Uma inscrição de R$ 65,00 e esse dinheiro vai ser destinado integralmente ao Banco de Alimentos RS, tá? Então, saúde, tudo a ver. E aí, quem tiver coração bom, participa da corrida, tá? Os outros vão lá para olhar. Já saem de casa, se movimentam também. Boteco do Pampa, na sexta-feira, dia 20, no Gabana, uma realização do Rotary Clube Bagé Pampa. Aliás, fiquei sabendo mandar um abraço para minha amiga Marcia Mello, que já está em Bagé, Marcia Mello Mansur já está em Bagé, porque ela é uma das integrantes do Rotary Pampa.
A Praça Doutor Albano, gostei demais de saber, hein? Quem está muito feliz com esse andamento aí desse projeto, com certeza é a empresária Ângela Zaffari, porque foi uma das idealizadoras, mentoras dessa ideia, e está tocando esse barco, hein? Aquela praça ali, onde era a antiga rodoviária de Bagé, que depois ficou anos desativado aquele espaço, continua assim, mas agora tem esse projeto bacana que deve... com Ângela Zaffari no esquema, a conversa é outra. Agora vai andar, acredito eu. Balada segura, eu gosto tanto de contar balada segura, porque aí o pessoal se conscientiza e não dirige se beber. Né? Ou se vai dirigir, não bebe. É com a balada segura. Gostei demais dessa, tá? Diálogos em turismo, na Casa Pedro Vaine, no dia 24. Diálogos em turismo. E eu acho que o diálogo no turismo tem que haver investimento, né? Lógico, o diálogo, mas tem que buscar o investimento. Dinheiro, não se faz turismo sem o dinheiro. Bom, mas voltando ao nosso assunto, doutora Luísa, me diga uma coisa, curiosidade minha, hein? Tomara que seja também a curiosidade dos nossos ouvintes. Você está, Luísa, como é que se diz? Diretora do Departamento de Comunicação de Cardiopatias da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual é uma das atribuições desse cargo que você está? Lógico, é comunicar, mas o que você comunica e para quem? Boa pergunta, Gilmar. Eu estou aprendendo também, né? Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma entidade já de muitos anos, uma entidade bem conhecida, né? Consagrada. E dentro dessa sociedade foi criado um departamento para lidar com cardiopatia congênita, que é uma área muito menor dentro da cardiologia. Esse departamento ele já tem alguns anos, mas funcionava com menos pessoas, né? E ao longo dos anos foi se formando mais cardiologistas pediátricos e se fez uma espécie de um clube, digamos assim, né? De uma junção de pessoas interessadas nesse assunto, que é a cardiologia pediátrica, as cardiopatias congênitas e cardiopatias congênitas no adulto. Então, se formou esse departamento e a gente hoje está melhorando principalmente a parte do ensino e da pesquisa, tentando alcançar mais ensino e pesquisa dentro deste departamento. Então a gente está criando programas e programas de aulas, congresso voltado para o ensino, né? E para a gente conseguir fazer um aprendizado continuado, né? Uma maneira da gente ir se atualizando sempre dentro dos assuntos. Então, o meu papel nesse momento é conseguir levar a informação que é produzida dentro desse departamento para as pessoas, principalmente para os cardiologistas pediátricos e para os cardiologistas de adulto, como o Paulo, que tem interesse, né, em cardiopatias congênitas, e também a gente está com um programa experimental, mas que já colocamos em prática, de a gente conseguir chegar nos pais, atingir os pais das crianças com cardiopatias congênitas. Então, um programa não só educacional, né, para os médicos, mas também para as famílias, né, para a gente ver melhor, chegar mais perto dessas famílias, no sentido assim, quais são as dificuldades das famílias que têm crianças com cardiopatias, né? O que eles precisam aprender sobre cardiopatia, o que eles precisam treinar para prestar os primeiros atendimentos quando essa criança tem algum problema no domicílio, por exemplo. Então, eu estou nessa missão, muito assim, dentro desse departamento. Nós somos 4 pessoas, 4 representantes, digamos assim, e geralmente a cada 2 anos se troca essa direção e a gente sempre prioriza deixar uma pessoa de cada região do Brasil. Então eu represento aqui a região sul, dentro do departamento. Antes que eu esqueça, com licença, Luísa, temos que mencionar que a doutora Luísa é filha do médico doutor Miguel Calil e da médica doutora Rosa. Isso. Rosa Lúcia Calil. Rosa Lúcia Calil. Isso aí. É lógico. Me diga uma coisa, para o nosso ouvinte entender. Congênito, lógico, porque já nasceu, às vezes é hereditário, questão de família e tal. Mas ao longo do percurso da vida, o coração pode apresentar problemas não congênitos, não é assim?
doutor Paulo? Com certeza, com certeza. Pode sim. Ao longo da vida, o coração também envelhece, né? Juntamente com a nossa idade biológica. Então pode vir acontecer assim uma estenose aórtica, que é pela calcificação da válvula, né, Gilmar? E algumas outras doenças aí também que se confundem com as doenças congênitas, né? Muito bem. Luísa, por favor. E puxando um pouco a brasa aqui para o meu assado, mesmo na infância tem doenças que surgem, né, que não são cardiopatias que já nasceram, mas crianças que, por exemplo, têm uma doença viral, uma síndrome gripal, que pode parecer um quadro inocente, e depois disso desenvolvem perda da força de contração do músculo cardíaco, né, uma cardiomiopatia. Então, isso também está englobado dentro da cardiologia pediátrica, além das doenças congênitas. Muito bem. Hoje, agora é outro assunto, hein? Eu gosto sempre de ter um oxigênio na nossa conversa aqui. Eu achei tão interessante porque sempre eu não conheço ninguém que não tenha uma história, uma passagem, uma lembrança por este comentário, que eu li ontem. Eu achei tão interessante, porque olha só, histórias e gargalhadas sobre a lona do circo. Companhias de tradição familiar que preservam espetáculos, vocabulário próprio e atividade nômade ganham título de patrimônio cultural pelo IFAM. Livro de registro das formas de expressão. Segundo a Funarte, existem atualmente 550 circos de tradição familiar. Essas famílias preservam um saber singular e profundamente enraizado nas realidades locais. Então, são 550 famílias ligadas ao circo. E aí, no texto que eu li, o IFAM, agora é considerado patrimônio imaterial cultural, né? Patrimônio cultural. Foi na quinta-feira, saiu esse decreto, já foi publicado no Diário Oficial e tal. E aí, dessas 550, eu tentei ver quantas famílias ligadas ao circo aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não obtive essa informação. Mas o que eu quero saber de vocês têm alguma lembrança, quando crianças vocês iam ao circo ou não? Com certeza. Tu ias, Paulo? Ia sim. Tem várias lembranças no circo, com os amigos, né, com os primos, com os irmãos. São lembranças maravilhosas, né? Mas atualmente o circo reduziu bastante, né, o número de circos, infelizmente. E as famílias se queixam justamente dessas alterações que foram impostas a eles. Então, até a questão da preservação do vocabulário. Então, diz assim que querem que no circo o vocabulário seja o do teatro. E que não é um vocabulário circense. Eles contando, famílias, principalmente no Paraná, são 5, 6 gerações. O tetravô já era de circo. E a maneira como as famílias se encontram, quando o circo passava na cidade do interior, se apaixonava ali a menina da cidade pelo cara do circo e já ia embora no circo. É muito recorrente isso, é tão interessante essa leitura, e eu quis saber se vocês tinham. Aí eles fazem memória afetiva com a história do circo. E aí eles falam, inclusive, de os dois tipos de circo, porque tem aquele circo-teatro. Em Bagé vinha muito o circo-teatro do Bebé, o último que veio e tal, e que vinha muito a Bagé, e tinha o circo aquele de Picadeiro, do Globo da Morte, vocês lembram? Quantas vezes vocês foram também, né? Eu lembro bem. E eu achei tão interessante, porque às vezes as pessoas não têm essa importância do valor cultural do circo na formação, né? Nossa, do povo brasileiro. Que bom que agora é patrimônio cultural reconhecido pelo IFAM. Excelente. Bom, mas voltando então, vocês assistiram ao Oscar domingo? Não. Não assistiram? Foi muito tarde, né? Eu também não tenho paciência, até porque a gente já sabe tudo aquela história, né? E depois a gente sabe o resultado. Mas domingo, ontem, eu olhando e eu vi. O que eu achasse das toaletes, Lisiane? Olha, eu estou encantada com a artista que ganhou o Oscar. Inclusive, ela ganhou em todos.
as premiações, né? E com o discurso dela também, porque não foi um discurso político, como geralmente é nos Oscars, foi um discurso enaltecendo a família, a filha que ela tem de 8 meses, e agradecendo ao marido, e também dizer que ser mãe é um caos permanente. E o filme é belíssimo, o filme é muito lindo, o filme chega a ser angustiante de tão lindo. Eu acompanhei mais a roupa dela, que foi uma reinvenção da Grace Kelly, achei belíssima, mudou as cores, fez aquele vermelho em cima, tipo uma pala, e rosa plissado. Eu estou muito assim, encantada, e passo o dia inteiro vendo as notícias da artista. Obrigado. Eu gostei muito também do ator, que quando ele foi aclamado, ele agradeceu a mãe, agradeceu o pai, e também justificou dizendo que só estava ali graças ao apoio da família. Tudo bem. E olha só, eu achei muito bacana um comentário um artigo de jornal, uma opinião. Por que no Brasil os filmes, o pessoal do cinema, principalmente em relação ao Oscar, se referindo ao cinema, que o Brasil é um país tão rico, com a diversidade igual não existe no planeta, e que o cinema fica sempre fazendo essa denúncia social, sempre com um tema diferente, porque nos Estados Unidos os filmes são sempre assuntos assim, efervescentes, é sempre algo muito grandioso, os filmes norte-americanos, um exemplo. E que no Brasil fica sempre essa temática, nos últimos tempos, né, essa temática de denúncia social, de muito... eu li, isso é uma opinião. Sabe que eu concordei? É verdade. Tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita para se falar, né? Para mostrar. Temas, né? E até o cinema contar, por exemplo, a história do teatro brasileiro, né? Seria um filme super alegre, importante. Não é alegre, usei isso, uma expressão que não é o caso, mas assim, uma outra conversa, né? O exemplo é o filme do Ney Matogrosso, que é a biografia da vida dele, que passa todas as questões políticas, mas com suavidade. Aí no sentido documentário, super bacana também. E vamos ver, Luísa, por favor, Luísa. Gilmar, eu, agora falando um pouquinho do meu lado pessoal, eu tô com 2 filhos pequenos e eu praticamente não consigo acompanhar mais nada de cinema e de teatro, que era uma coisa que eu gostava bastante, né, uns anos atrás, mas quero comentar do Circo do Bebê, que tu trouxe uma lembrança legal, que é bastante a Bagé, e o que eu mais gostava de ir no circo, claro, por todas as atrações, mas era o momento que o pai e a mãe deixavam a gente comer as comidas que tinha no circo, né? Então, assim, eu tenho muita lembrança da pipoca e da batatinha frita que tinha no circo e da massa do amor. Mas, sem dúvida nenhuma, algo que a gente tem que reativar nas crianças, né? Essas memórias afetivas, assim. Tudo bem. É tão bom conversar com pessoas assim que nem vocês, sabe? Inteligentes, sintonizados em todos os assuntos. E aí, eu lembro... Também, leitura que eu fiz ontem, a performance do novo rico. Não faz muito tempo, os muito ricos tinham a elegância de manter a postura. O verdadeiro luxo era discreto, quase tímido. O problema, portanto, não é ter dinheiro, é sim a compulsão de ostentar, de performar riqueza. O rico de hoje precisa de luz, palco e exagero, precisa de testemunhas. Precisa de luzes, precisa de espetáculo. Quase todo se parece. O mesmo ácido hialurônico no rosto, o mesmo sorriso branco total. O detalhe principal é quando a conta é paga com o dinheiro dos outros. Dá para ser chique com menos. Eu achei isso tão bacana. E aí agora quando Luísa... de uma maneira tão bacana, lembrou que quando ela ia ao circo, mais ela gostava da pipoca, do amendoim e da maçã. Isso é chique, viu? Mas é muito interessante. Eu fico assim, a gente conversa com vocês, e eu os conheço de longa data, então aí a gente fica vendo a essência de vocês. Vocês são chique mesmo, hein?
Verdade. Que bom que vocês colaboram comigo, que bom que somos amigos. Nós que agradecemos. Uma honra. Ei, Gilmar, voltando ao coração. Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta de utilidade pública para os ouvintes, para a Luísa, né? Pergunta o seguinte, Luísa. Como os pais, assim, de um recém-nascido, podem identificar, através de sintomas, que a criança possa ter alguma cardiopatia congênita? Quais seriam os sinais, assim, mais evidentes? Excelente pergunta, Paulo, porque às vezes algumas cardiopatias acabam passando, né, tanto no ecocardiograma fetal, principalmente para quem não teve o acesso, quanto no teste do coraçãozinho, que vai detectar as cardiopatias que têm um problema na oxigenação do sangue, mas nem todas têm esse problema. Então, um ponto de atenção aí para os pais de crianças pequenas, lactentes, bebês que mamam ainda, é o cansaço, as mamadas, aquele bebezinho que sua muito, né, tá sempre querendo mamar porque não consegue mamar muito, mama um pouquinho, daí tem que mamar várias vezes por dia. Baixo ganho de peso, né, o bebezinho que assim vai se arrastando lá na curva, os pais acham que mama bem, se alimenta bem, mas quando coloca na curva de crescimento, nas revisões pediátricas de rotina, não tem um ganho de peso adequado, né? Ou nas crianças ali pré-escolares, um pouquinho maior, que já fazem mais atividade física. Um relato importante é assim, os amiguinhos conseguem correr ali a partida de futebol inteira, e ele não consegue, ele corre um pouquinho e refere que está cansado. Limitação mais física mesmo nas crianças maiores. E nas crianças menores também é uma espécie de limitação física, né? Porque o bebê, o que faz de mais cansativo no dia é mamar. Então, se ele não consegue mamar o suficiente para ganhar o peso, é porque tem alguma coisa de errado. Vai precisar ser investigado. Muito bem. Perfeito. Obrigado, doutor Paulo. Doutora Elisiane. Eu quero aproveitar, então, o espaço e agradecer, em nome da Santa Casa e da nossa UTI NEL, a Luísa, que é minha filhada querida, que eu falo e me emociono, eu tenho um grande orgulho, ela sabe disso, sou fã número 1 dela, porque acompanho toda a trajetória dela desde o nascimento. Então eu quero agradecer a todas as oportunidades que ela nos deu acesso às crianças, porque aqui em Bagé o que a gente faz? A gente faz o diagnóstico, mas nós encaminhamos direto para Porto Alegre, e a nossa porta de entrada é sempre o Hospital Santo Antônio, onde a Luísa é coordenadora. Então, Luísa, obrigada em nome de todos, de todo o hospital, da nossa ETI também, de todos os bagenses, por a gente ter sempre essa porta aberta. Tudo bem. E uma coisa interessante dessa, para quem não sabe, né, o Rio Grande do Sul ele tem um sistema integrado de internação que funciona muito bem, mas o que a gente falha, né, é na comunicação. E eu tenho um acesso direto aí com o Bagé, que o pessoal aqui do Santo Antônio brinca, né, os pacientes que sempre chegam primeiro são os de Bagé. E eu falo, não tem nada a ver com isso, o pessoal se comunica melhor, consegue fazer o diagnóstico, então os pacientes acabam chegando. Né, mas é um privilégio estar num centro terciário, como é aqui a Santa Casa, o Hospital da Criança Santo Antônio, que consegue receber essa demanda dos locais que têm excelentes profissionais que fazem diagnóstico, que fazem acompanhamento, mas que não têm recurso para intervenção nas cardiopatias congênitas. Que é uma área assim, muito especializada e pouca gente atuando, porque realmente, né, é trabalhoso, é uma coisa de longa data, é um retorno, né, a longo prazo, mas assim, não só a Dinda, né, a Lisiane, que a gente sempre conversa, e eu aproveito para dizer aqui que foi minha grande inspiração quando eu decidi fazer pediatria, no final da faculdade, todo mundo me falou, o que tu vai fazer de especialização, achando que eu ia fazer especialidades de adulto, e eu decidi por fazer pediatria, por ter acompanhado aí grande parte do trabalho da Dinda, e admiro demais. Então, assim, a gente tem um acesso direto que facilita muito, né? Então é um privilégio poder receber os pacientes da minha cidade. Eu acho que essa conexão direta na área da saúde, Porto Alegre e Bagé, deve-se muito a esse grupo de médicos, essa constelação, ou é Calil ou é Mansur. Sempre tem um aqui e um lá.
Olha, Luísa, a Luísa Gilmar, e deixa eu contar uma curiosidade. Curiosidade, tá? Eu aqui na Santa Casa, eu sou responsável também pelos adultos com cardiopatia congênita, então eu atendo os maiores de 18 anos. E outro dia eu estava ali no ambulatório, atendendo os pacientes adultos com cardiopatia congênita, e agora que você falou do Mansur, eu me lembrei disso. Aí vi uma pessoa assim, sabe, que parecia com um rosto familiar, e eu olhei o avental dela, vi que se chamava Luísa, como eu, mas não consegui ler o sobrenome, e fui tentando puxar a memória, mas uma pessoa muito mais jovem que eu, assim, né, não consegui identificar de onde é que era. Fui conversar com ela, falei, desculpa, mas vou ter que te perguntar, tu é de Bagé? Ela falou, sou de Bagé, era a Luísa Mansur. Não diz? Ou é Calil ou é Mansur. Ou é parente nenhum deles. Mas olha, a nossa conversa não se esgota, né? E já vira papo de comadre e compadre, né? Mas eu quero agradecer a vocês. Nosso problema aqui é tempo. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade. É um privilégio para mim estar sempre com vocês. E esse programa foi muito afetivo para nós também. Obrigado, hein? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, agradeço Luiziane. também. Obrigado, Luísa. Além do teu saber científico, é encantadora como guria, como pessoa, viu? Um beijo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Afilhada. Foi um privilégio. Então tá aí. Beleza. Encerramos o comentário. Uma excelente semana e sexta-feira aqui de novo.